A paz do Senhor Jesus. Viemos falar que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. No livro de Provérbios 8:17, capítulo 8, versículo 17 diz: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Amém? Glória a Deus. Para dar entrada nesse tema bíblico, glória a Deus, vamos abordar alguns assuntos necessários para o fortalecimento da igreja e daqueles que ainda estão cochilando, né? Que ainda acham que não é o tempo de se decidir por Cristo, ou que estão estacionados, estão frios, né? Então vamos começar. Olha o que o Senhor fala em Provérbios, né? Eu amo os que me amam. Parece uma contradição de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não parece uma contradição? Ele amou o mundo. Ele amou o mundo e deu prova disso. Não há nada errado nisso, né? Não há contradição alguma de que Deus criou a humanidade e se compadeceu dela, né? Ele se compadeceu logo no princípio, quando o homem caiu, dentro ainda do seu ato de queda. O Senhor faz a promessa do Salvador e se cumpriu, porque além dele fazer a promessa, ele intensificou a vinda dele para cumprir essa promessa. Ele veio e o mundo não esperava. Nem o sacerdote esperava que ele seria, entendeu? Nem o sacerdote, aleluia, esperava, porque ele confessa, né, que para ele se convencer de que era ele, houveram sinais, né? Houveram sinais, porque ele não esperava. E quem pode esperar com tanta perfeição uma ação dos céus, uma manifestação dos céus, glória a Deus, de Deus, sem que ele prepare antes? Agora é necessário ouvi-lo, porque assim diz a palavra de Deus, né? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quem é o Espírito Santo? Deus, né? Na criação ele estava lá. No princípio, o mundo era vazio e sem forma. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Amém? Espírito Santo. Glória a Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que dá aquela condição de o homem tomar uma decisão, mas é necessário ouvi-lo. Glória a Deus. Então vamos entrar no texto. O texto fala, glória a Deus, desse amor que ele está falando. Porque, aleluia, não é nada mais justo do que alguém que deixou seu trono de glória, passou o que passou, foi entregue na mão de pecadores, se expôs por amor da humanidade, viveu o que viveu, né? Sendo chamado de mercenário, sendo chamado de corrupto, sendo chamado de falso, de demoniado, além de sofrer a perseguição, os açoites, ser crucificado. Glória a Deus. Não é nada mais justo do que ele dizer essa verdade. Quem ama alguém faz o quê? Busca. E ele não fala nada que não seja o certo, o verdadeiro e justo. Eu amo os que me amam.
os que me amam me buscam de madrugada. Eu amo aqueles que se dedicam a me buscar de madrugada. Porque há aqueles que perdem a madrugada todo, né? Muitas vezes no bar, em alguma festa que não leva a lugar nenhum, a não ser a discussões, falácias, palavras jogadas ao vento, porque não edifica nada, entendeu? É a pessoa embebedada, falando muita bobagem, a voz grogue, e daquela forma. Então, o que compensa o homem perder noites e noites sem colocar sua vida em gratidão a quem o criou? Então, nada mais justo, né? Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me achará. Você na dor, no sofrimento, na escolha do pecado, na escolha das trevas, não vai achar Jesus. Na escolha do pecado, da transgressão que você escolhe, na diversão, sem lembrar dele. O que adianta, o que resolve é você se arrepender, tomar uma atitude, desculpe eu lhe dizer, mas vou te dizer, juízo, vergonha na cara. Tomar juízo e saber que se você não se valorizar, quem já se entregou e se valoriza você, está aí a prova, o Senhor. E você não tem amor a si próprio, você tem amor aos prazeres, você tem amor às trevas, que essa é a verdade de quem vive no mal, entendeu? O Senhor promete estar presente em quem se esforça e negar a si mesmo, está orando na madrugada, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Então não é mágica, não é alguém que está saindo de casa nem busca a Deus, aí faz um sinal da cruz no corpo, para Deus guardar. Depois chega no trabalho e faz o sinal da cruz. Isso nada é. Se vocês soubessem, tivessem conhecimento bíblico, você não estava nem fazendo o sinal da cruz em vocês. A cruz, aleluia, não era a consagração não estava na cruz. A virtude não estava na cruz, mas quem morreu na cruz. Entendeu? Quem morreu em morte de cruz, a cruz, se você olhar, está lá vazia. Não tem poder para nada. Mas quem morreu na cruz? Porque a história da cruz é tremenda, irmão. Se você tivesse conhecimento, você saberia que a cruz foi usada como pena de morte na época. Glória a Deus. Então, alguém fazer um sinal da cruz não vai livrá-lo de nada, é só engano. Porque tem que se humilhar, buscar a Deus, porque nós estamos combatendo constantemente contra três inimigos nós enfrentamos. A nossa carne, o mundo e as trevas. São três inimigos que nós combatemos diariamente. O mundo, a nossa carne e o diabo, seu exército do mal. Então precisamos ter uma vida com Deus. E não é só dizer eu creio em Deus, Deus é meu Pai. Deus é Pai de quem o aceitou. Quem aceitou Jesus, porque até então você só é criatura. Acorda, desperta, não é orgulho, não é soberba. É um erro muito grande das pessoas dizer para quem está falando a verdade, pregando a palavra, dizer assim, só você que tem a verdade. A sua verdade, a verdade humana, ela é mentirosa. Porque a Bíblia diz assim, seja todo homem verdadeiro, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, na tese humana, sem convidar Jesus, sem trazer a palavra de Deus, o homem se torna mentiroso. Porque ele crê em muitas teses, muitas ideologias que mais corrompem pessoas, desviam da luz, da verdade, do que o caminho da salvação. Então, quer achar o Senhor? Busque-o de madrugada, busque-o de todo o coração. Quando fala da madrugada, é dentro desse texto que eu li, o tema fala dessa busca a Deus na madrugada, dessa humilhação, né? Descer diante de Deus, glorificá-lo como Deus e colocar Deus em todos os seus caminhos. Ninguém que só coloca Deus quando está na necessidade, que só quando está querendo um momento de reflexão na vida, digamos 1 minuto, 2 ou 3 ou meia hora, como eu vejo alguns vizinhos
que fica o tempo todo nas trevas, depois bota a música cristã. É bom música cristã? É, mas seguida de alguém que obedece a palavra de Deus, não alguém que tem um altar a Maria, um altar uma imagem de escultura, porque isso é proibido pela palavra de Deus. É proibido pela palavra de Deus, entendeu? Adoração a ídolo. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Abre o coração de vocês para Jesus. Abre de verdade, vai esperar o quê? A morte chegar? Ou vai esperar Jesus voltar e te pegar nessa vida? Hein? Porque ai deles, porque a Bíblia diz que estará dois em uma cama, um será tomado, outro será deixado. Estará dois no campo moendo, um será tomado, será deixado. Isso que um é cristão, que não é, vai ficar os dois. O casal que tiver um cristão vai embora, mas o que não tiver os dois errados, vão ficar. Amém? Então vamos guardar o princípio da palavra de Deus, buscá-lo, desculpe. O tempo aqui está frio. Buscá-lo de todo o coração, se entregar a Ele. Ninguém que busca a Deus tem falta de coisas. Se tem, continue buscando, se entregando, valorizando, orar, conversar com Deus, porque Ele vai trazer o escape, Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer o milagre urgente, porque Ele é fiel, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Então, eu amo. A palavra amar não é como muitos expressam, eu te amo só querendo seduzir ou se dar bem, não. É o amor de dedicação, é o amor de atitude, é o amor da perseverança, é o amor da submissão, é o amor do temor, é o amor da obediência. Amém? É o amor de seguir no trilho certo. Ainda existe aqueles que expressam Deus, achando e dizendo ele que é o que tem o maior temor, que é ele, que é o cara temeroso, uma mulher temerosa. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve certo por linhas tortas. Esse dizer é um dizer falido, não tem fundamento. Deus, ele escreve certo por linhas direitas. Isso não é um versículo bíblico. Mas o fato é esse, que Deus não faz nada de forma errada. Amém? Glória a Deus. Então o homem tem que aprender a se adaptar à palavra de Deus e não a palavra de Deus se adaptar a ele. Ele precisa sujeitar a palavra, porque é através da palavra de Deus que você é fortalecido, é que você se desvia do mal. Então tem que haver um esforço. Você tem que negar a si mesmo, assim como há o esforço para alguém que vai trabalhar cedo ou resolver alguma situação que tem que acordar cedo e se esforça. Você tem que se esforçar para estar em oração diante de Deus na madrugada. Amém? Quando você coloca Deus na sua vida, em todos os seus caminhos, Ele vai estar em todos os seus caminhos, porque você o colocou. Mas se você não coloca, e só chama Deus de conversa, de engano, né? Porque não adianta botar louvor se tem um altar a um ídolo. Não adianta dizer, buscar, se está buscando, mas o propulsor ou aquele que você está achando que vai levar a Deus é morto, que não leva. Deus não gosta da idolatria, entendeu? E isso não é religião, isso é cegueira, isso é idolatria, amém? Assim como não buscar a Deus é pecado não buscar a Deus, porque você fica desprovido de tudo, principalmente da vigilância, que o Espírito de vida, o Espírito Santo nos dá, a partir da comunhão que a gente alimenta diariamente através da leitura bíblica, através do estudo bíblico, através da consagração, através da busca a Deus e a congregação. Congregai-vos. Amém? Que Deus abençoe e cada um venha buscar ao Senhor, negando a si mesmo, se esvaziando de toda a prática mundana, que é assim que o Senhor quer. E assim o achareis, quando buscar de todo o coração. Que Deus aplique a sua palavra. Shalom, Adonai.